Meus irmãos, nós temos um costume, eu acredito que quase todas as casas fazem isso, até as casas que eu visitei, que são extremamente organizadas e arrumadas, todas as vezes que você chega para entrar na casa de uma pessoa, na maioria das vezes ele usa uma expressão dizendo: não repare a bagunça. Outro dia eu li um título de um livro que me chamou muita atenção, que dizia o seguinte: entre e, por favor, repare a bagunça. Eu falei, isso merece um quadro para colocar na porta de entrada de casa, para deixar as pessoas ficarem bem à vontade e repararem tudo que se tem. O slogan do livro diz assim: somos uma bagunça, partamos daqui. Isso me chamou muita atenção, porque este título do livro, ou sobretudo o slogan, ele realmente tem a ver como muitos de nós chegamos ao final de 2025. Você talvez pode afirmar que você encerra esse ano consciente de que a sua vida não está completamente organizada. Pelo menos não como você talvez gostaria que estivesse. Talvez você imaginou que chegaria ao último dia desse ano e as coisas estivessem mais organizadas, melhor estabelecidas. Por que que nós chegamos assim na maioria das vezes? Primeiro, porque existem medos. Nós olhamos para o futuro e muitas vezes nós estamos rodeados de medos. Existem pendências, existem algumas coisas que nós não conseguimos fazer no ano que se encerra. Você não conseguiu colocar em ordem, você não conseguiu estabelecer essa realização, então ficou pendente. Existe para nós, no fim desse ano, e eu acredito que todos passam por isso, expectativas frustradas. E existe, além disso, um amanhã que está além do nosso controle, além das nossas forças, além da nossa capacidade de administrar. E nós realmente, muitas vezes, somos uma bagunça por dentro. Nós não contamos para os outros, não falamos com os outros, mas muitas vezes aqui dentro está bagunçado. O problema é que diante da bagunça, seja ela qual for, de qual tipo for, mesmo que seja uma bagunça emocional, diante da bagunça a gente tenta organizar o futuro com a preocupação excessiva sobre ele. Diante das coisas que não foram feitas, das pendências que temos, das frustrações que tivemos, nós muitas vezes tentamos organizar o futuro, tentando controlá-lo. Isso nos leva a muitos picos de ansiedade, de inquietação. Nós entramos muitas vezes no ano novo sofrendo por cenários que não existem, por possibilidades que nós nem sabemos se existem ainda, ou se ocorrerão. Nós muitas vezes carregamos o peso de uma manhã que não chegou. Tem gente que a cabeça dele, a mente dele não consegue pensar senão em outubro de 2026. Ele não quer viver janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Ele só pensa nas eleições. Ele não consegue pensar em mais nada, e isso faz com que nós carreguemos um peso do amanhã que ainda não chegou. E é exatamente a coração inquieto como esse que Jesus confronta no sermão. Porque ele está dizendo o seguinte: não andeis ansiosos pela vossa vida. E veja bem, Jesus ele não ignora a realidade da incerteza. Ele não está ignorando que nós não sabemos o que acontecerá. O que ele faz é nos ensinar a atravessar as incertezas com a confiança no lugar certo, na medida certa. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele não promete para nós em lugar algum um futuro que seja um futuro tranquilo. Você não vai encontrar isso nos Evangelhos. Ele não nos promete um futuro previsível, mas promete um futuro acompanhado por Deus. Ele promete um futuro onde a presença de Deus está conosco. Por isso,
eu quero propor para os irmãos nós pensarmos nessa noite sobre o tema dessa mensagem, que o amanhã, ele não anda sozinho. O amanhã é incerto para nós. Nós não temos controle sobre o amanhã, mas o amanhã, tendo Cristo, ele não anda sozinho. E quando nós pensamos sobre isso, o que vem à nossa mente e precisa também tomar conta do nosso coração, é que Jesus, ao dirigir essas palavras, não andeis ansiosos pela vossa vida, a corações que estavam ali inquietos, o que Jesus quer nos dizer é que o nosso coração está deslocado da direção correta. Ele não está dizendo que não são preocupações legítimas, que você não deveria planejar, ou que você não poderia pensar no que vai comer, no que vai vestir. Não é disso que se trata, mas ele quer nos mostrar que quando o futuro invade o nosso presente, nós não descansamos. O descanso se perde, mas em Cristo, esse amanhã não vai andar sozinho. Por isso, a primeira lição que eu gostaria que nós aprendêssemos nessa noite, deste texto tão conhecido, é o seguinte: a ansiedade nasce quando o amanhã ocupa o lugar da confiança. Todas as vezes que o nosso amanhã ocupa o lugar da confiança em Deus, a nossa vida fica uma bagunça. Nada se encaixa. E este texto em especial, verso 25 e verso 26, volte seus olhos aqui para o texto, diz assim: por isso vos digo, Jesus está encerrando aqui um trecho longo de mensagens, onde ele falou sobre a oração dominical, como jejuar, os tesouros no céu, a luz e as trevas, os dois senhores que nós não podemos servir. E quando ele termina de falar que não podemos servir a Deus e às riquezas, ele então começa este trecho do sermão dizendo: por isso vos digo. Você não consegue servir a Deus e a riqueza. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. E ele traz isso de forma bem clara. Quanto ao que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Jesus, ele inicia o ensino que ele quer nos trazer com a ordem que é direta, mas sobretudo é uma ordem muito pastoral, quando ele diz: não andeis ansiosos pela vossa vida. Os discípulos aqui, eles estão inseridos, irmãos, num mundo instável, num mundo volúvel, no mundo da realidade que nós vemos hoje, essa realidade líquida. Eles também viviam nesse mundo, eles viviam num mundo muito semelhante com o nosso, de incertezas. Mas a ansiedade que Jesus trata aqui, não andeis ansiosos, no sentido bíblico, ela não é apenas uma preocupação com o amanhã. Não se trata apenas de um pensamento passageiro, ocasional, de preocupação com alguma coisa. Jesus, se ele começa o verso 25, fazendo referência ao verso 24, ninguém pode servir a dois senhores, ele está dizendo que esta ansiedade se trata de uma mente dividida, de um coração fragmentado entre confiar em Deus e tentar controlar a própria vida, entre confiar em Deus e confiar no que tem, entre confiar em Deus e confiar no próprio trabalho. É viver sendo puxado em muitas direções, é disso que se trata. E ele está dizendo: olha, vocês estão vivendo uma vida, se vocês querem servir a Deus e as riquezas, vocês estão vivendo uma vida puxado em direções opostas. Vocês não terão repouso interior, com o amanhã invadindo hoje e roubando sua lucidez espiritual. Jesus está chamando a atenção. Ele não ignora a realidade das nossas necessidades humanas.
Olha como ele menciona a comida, todos gostamos de comer, daqui a pouco comeremos algumas coisas gostosas e surpreendentes que as pessoas trouxeram, porque nós não sabemos o que a maioria trouxe. Ele falou sobre bebida, e nós gostamos de beber. Ele falou sobre vestuário, nós gostamos de nos vestir bem. Isso é o básico da sobrevivência, é algo que nós buscamos. O problema que Jesus traz não está em precisar dessas coisas. Todos precisamos comer, beber, vestir, mas em permitir que estas coisas governem o nosso coração. Em permitir que essas coisas se tornem o foco. Então a ansiedade aqui, ela transforma uma necessidade legítima, comer, beber, se vestir, transforma em senhor da vida. Se torna uma exigência a vestimenta, a comida, a bebida, e isso faz com que o nosso coração comece a caminhar com medo de não ter o que vestir, de não ter o que comer, de não ter o que beber, de não ser sustentado por Deus, de ser abandonado no amanhã. Percebe? É uma confiança deslocada. A confiança está na direção errada. Mas nós oramos, cantamos, falamos aqui nessa noite, nós cremos, irmãos, que Deus nos trouxe até aqui. Nós falamos sobre isso. Nós cremos que Deus nos trouxe até aqui, mas veja como é nosso coração. Nós hesitamos em acreditar que Ele continuará cuidando de nós adiante. Aí nós queremos cuidar. Nós queremos pensar e controlar o nosso futuro para tratar essa ansiedade. Jesus apresenta um argumento tão simples, mas que às vezes passa desapercebido aos nossos olhos. O argumento de Jesus é muito simples. Olha o que ele diz para nós. Se Deus nos deu a vida, não dará também o alimento? Se Deus nos deu o corpo, não cuidará também das vestes que cobrem o corpo? Percebe o argumento simples, mas inteligentíssimo do Senhor Jesus. O maior Deus já te deu. Ele não vai te conceder o que é menor? A vida não é mais importante do que o próprio alimento? O corpo não é mais importante do que a própria vestimenta? Ou você quer morrer agora? É isso? Ou você prefere ter o seu corpo e comer uma comida simples, comer a comida básica, o que Deus te dá todos os dias? Ou você prefere ter um corpo e se vestir com a roupa simples? Você prefere isso, não prefere? E continuar vivendo, desfrutando dessa vida abençoada que Deus nos deu? Então Jesus nos traz para essa realidade. A ansiedade, então, de que Jesus está tratando, ela surge quando nós esquecemos da continuidade da graça de Deus, que cuida de nós em todas as coisas. Nós muitas vezes paramos e é como se a gente dissesse assim, Deus foi fiel ontem, mas eu não sei se Ele vai ser fiel amanhã. Nós vivemos esse tipo de incerteza. Deus cuidou tanto, Deus nos chama para lembrar que a graça, ela não é um episódio, irmãos. A graça de Deus é constante. A graça de Deus, ela não é provisória. Ela é fiel. A graça de Deus não é como os episódios das séries que você gosta, e se você assiste ela em tempo real de produção, aí de repente sai um episódio essa semana, semana que vem, terça-feira que vem, outro episódio, na outra terça, outro episódio. Não, a graça de Deus está conosco todos os dias. Ela não começa e simplesmente termina, mas ela nos acompanha todos os dias. Até aqui, Jesus está nos mostrando que a ansiedade, ela nasce quando nós esquecemos que a graça de Deus é constante na nossa vida. Ela está aqui conosco. E a Escritura nos mostra que alguém que caminhou exatamente assim. Você pode pensar junto comigo em Abraão. Naquela oportunidade que ele está subindo o Monte Moriá com Isaac. Naquela ocasião em que Deus havia pedido a Abraão algo impensável, sacrificar o seu próprio filho. E naquela ocasião, o texto da Bíblia não descreve os sentimentos de Abraão, mas é impossível
imaginar o coração isento de tensão e de ansiedade, isento de angústia em cada passo que ele dava. Mas quando o filho de Abraão, Isaque, lhe pergunta: onde está o cordeiro? Abraão responde com a fé que vence a ansiedade: o Senhor proverá. É exuberante. Abraão, ele não sabia como Deus agiria, ele não sabia o que Deus faria, qual seria a providência de Deus, mas ele sabia com quem ele caminhava. Ele sabia quem era o Deus da vida dele, ele sabia que Deus estava no controle do amanhã. Ele não tinha respostas, mas ele tinha a presença de Deus. E isso, irmãos, é nisto que Jesus começa a aprofundar agora e nos convida a olhar para a criação. Olha o texto. Agora ele manda e nos chama para olhar para a providência de Deus, que é maior do que os nossos medos. O verso 26 vai fazer exatamente isso. Dê uma olhada no verso 26. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Meus irmãos, em segundo lugar, e a segunda lição que a gente tira desse texto, é que a providência de Deus é maior do que os nossos medos. A providência de Deus é maior do que os nossos medos. Qual é o seu medo do ano de 2026? Seu medo reside em outubro de 2026? É na política que está o seu medo? Onde está o seu medo? É na viagem que você vai fazer? São nos exames que o seu médico pedirá? Qual o seu medo? Qual que é a sua ansiedade para esse ano que se aproxima? É o negócio novo que você vai abrir ou o negócio que você tem que fechar? É aquela conversa tão preciosa que você precisa ter ou é o filho que está para chegar? O que te causa ansiedade? É o medo de não dar conta? O que tem causado em você ansiedade? Falando de medo, a gente pode se lembrar de Saul, porque Saul viveu um momento de grande pressão e de grande ansiedade. A Bíblia nos diz que o inimigo estava diante dele, o exército começava a se dispersar e Samuel, o profeta, o sacerdote, estava demorando, ainda não havia chegado. Então Saul vê o tempo passar, o medo dele cresce, a ansiedade começa a governar o coração dele, então ele toma uma decisão que parece sensata aos olhos humanos, parece até sábia. Ele mesmo resolve oferecer os sacrifícios. Afinal, quem precisava fazer algo se não o rei? Então ele toma essa medida e fala: eu vou fazer. O problema é que aquela decisão nunca nasceu da fé. Aquela decisão nasce da pressa, da ansiedade. Na verdade, a Bíblia nos diz que nem tinha dado a hora ainda. Samuel era aquele tipo, ou parece o profeta, o sacerdote, que está todo mundo ansioso, dizendo: quem vai pregar? Quem vai pregar? O pregador, rapaz, é Samuel, mas está dando horário do culto e não chegou. Alguém liga para ele? Manda um WhatsApp aí, vê onde ele está, o que está acontecendo. E ele, diz o texto, que Saul não esperou o tempo de Deus, tentou aliviar o medo do presente e aquela ansiedade, e a ansiedade empurrou ele a fazer com as próprias mãos aquilo que Deus estava exigindo confiança e aquilo que Deus estava exigindo obediência. O fim disso, o resultado foi grave. A Bíblia diz que ele perdeu o reino não por falta de recursos, mas porque ele não quis esperar e porque estava cheio de ansiedade. Essa é uma das faces mais perigosas da ansiedade. Essa é uma das partes que a ansiedade rouba a paz, nos leva a agir contra ou fora da vontade de Deus, para tentar recuperar aquela sensação de controle. Muitas vezes, pela nossa ansiedade, nós damos passos, tomamos medidas e tomamos decisões que são fora da vontade de Deus. Quando amanhã
ocupa o lugar da confiança, a obediência para muitos de nós se torna opcional. A obediência, a pressa, muitas vezes parece uma decisão sábia. Mas Jesus, no verso 26, diz: olhai as aves dos céus. Observe. Para aprofundar a confiança, Jesus não aparece com a teoria abstrata, não. Ele mostra algo real, que dá para todas as pessoas acompanharem. Ele convida aquelas pessoas a levantar os olhos para a criação. Dizem por aí, eu não sei se é verdade, que uma das coisas que mais nos tiram a ansiedade é a prática de passarinhar. De observar os pássaros. De ficar ali olhando como que eles vivem, o que eles fazem, como que eles se comportam. Algumas pessoas gostam de tirar fotos. Né? O irmão da tia Sônia, por exemplo, ele tem esse costume, ficar tirando fotos dos pássaros, procurando, indo para o meio do mato, procurar, para tirar fotos. Ela tem um quadro bonito, quem já foi à casa dela deve ter visto, ela tem um quadro bonito assim, ó, em cima, acima da mesa dela, da copa, assim, onde tem um pássaro, uma foto que ele tirou, que ele mesmo fez. Jesus, ele aponta para as aves do céu. E ele diz o seguinte: olha, elas não semeiam, elas não colhem, elas não acumulam em celeiros, e ainda assim Deus sustenta diariamente. Talvez você conviva com esse barulho dos pássaros logo pela manhã. Não sei se vocês têm esse privilégio. Na nossa casa ali nós temos 4h40 da manhã todos os dias. Começa com os bem-te-vis, que vão lá naquelas frutinhas que tem ali no quintal da tia Sônia, e vai lá no pé de amora, e vai lá na goiabeira, e vai lá na jabuticaba, e grita, e canta, e vai lá na minha janela, e bate na janela. Depois vem outros pássaros. Hoje eu ouvi um som diferente, mas eu não identifiquei qual pássaro era. Falei, ó, chegou gente nova aí, né? Vai disputar também o ambiente agora. Meus irmãos, Jesus, ele está nos chamando, não a passividade, sejamos sinceros, nem a irresponsabilidade, mas ele está chamando a confiança. Ele está dizendo, olha, a provisão divina não elimina o trabalho humano, mas revela para nós que a sobrevivência final não depende do desespero nem do acúmulo de trabalho. Deus nos sustenta. Em seguida, olha para o texto, Jesus direciona o olhar para os lírios do campo. Olha o que ele diz. E por que andais ansiosos, verso 28, quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam, nem costuram. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Olha, flores. Eu creio que muitas pessoas que estão aqui gostam de flores. Eu sei que muitas irmãs aqui amam flores. Algumas casas têm mais flores do que móveis, do que qualquer outro enfeite. Flores e mais flores. Irmãos, mas pense, a vida das flores é tão breve, tão passageira. Aí sabe o que Jesus está dizendo? Mesmo assim, Deus as cobre com esplendor, com beleza. O Senhor traz esse contraste intencional. Se o cuidado de Deus, preste bastante atenção nisso, se o cuidado de Deus alcança aquilo que é tão temporário como uma flor, tão efêmero quanto uma flor, quanto mais aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus, a providência divina, irmãos, ela não é econômica, ela nem é seletiva, ela é generosa, ela é constante. Deus está cuidando da florzinha que você tem na sua casa, vestindo com beleza. Quantas irmãs aqui, de vez em quando eu vejo postando lá no WhatsApp, lá no status, uma florzinha que nasceu em casa, aí tira a flor, posta, mostra. Você vê ali, tão lindo e tudo. Sabe o que Jesus está dizendo? Por melhor que seja a sua roupa que você está aqui hoje, por mais caro que foi a sua roupa aqui hoje,
seja da melhor estilista de Linhares, ou do Brasil, ou do mundo, ninguém que está aqui assentado, com a melhor roupa que tem, se veste melhor do que os lírios do campo. E se Deus veste assim os lírios do campo, Ele não vai vestir você? Ele não vai te dar o necessário? E é nesse ponto que Jesus toca na segunda parte da raiz do problema. A primeira parte da raiz do problema é a ansiedade. A segunda parte é quando Jesus olha para esses homens que estão aqui e chamam eles de homens de pequena fé. Domingo nós estávamos aqui falando sobre orar a Deus e pedir mais fé. E ele está afirmando a esses homens: olha, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Veja bem, Jesus, ele não está acusando ninguém de ignorância teológica, de falta de conhecimento, de falta de inteligência, de falta de capacidade. O que Jesus faz é revelar para eles que uma fé enfraquecida diante de Deus, ela é sempre um grande problema e traz para nós os nossos medos. Todas as vezes que a minha fé ela está enfraquecida, a ansiedade ela vai distorcer a minha percepção. O que ela vai fazer é fazer com que eu esqueça de quem cuida de mim. Então nós precisamos orar mais e dizer: Senhor, aumente a nossa fé. Nós podemos olhar para Deus como insuficiente quando a nossa fé está muito pequena, quando não está firmada. Jesus, ele também expõe nesse texto a inutilidade da ansiedade, dizendo que nenhuma preocupação, olha o que ele diz aqui e continua dizendo, verso 31 e 32, portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, gente que não crê em Deus, os incrédulos é que procuram essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Jesus chama a atenção para dizer: olha, a ansiedade ela é inútil, porque ela não vai conseguir acrescentar, verso 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um passo ao curso de sua vida? Um passo. Tem gente que diz que um passo é 1 metro. O meu passo não dá 1 metro. Talvez de outros irmãos aqui que tenham a perna mais longa, dê até mais de 1 metro. Alguns, na medida que a Bíblia traz, tem algumas Bíblias com explicações, algumas trazem 50 centímetros, outras trazem até 30. Tem gente de passo curto, né? Mas quem de nós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um passo ao curso da própria vida? Meus irmãos, outro dia eu me peguei, deitei na cama, me peguei assim deitado na cama, todos já estavam dormindo dentro de casa, esses dias agora. Eu deitei a cabeça no travesseiro e falei: será que eu passo de 2026? E aquela perguntinha assim, será que eu passo de 2026? Ficou ali, ó, rodando, com preocupações de coisas que nem se sabe. Aí por fim, para conseguir dormir, veio a amada e maravilhosa consciência de um bom cristão e me disse assim: você não sabe se passa nem de 2025? Vai dormir que é melhor. Irmãos, nós somos assim. A ansiedade cresce quando a nossa fé diminui e ela perde força quando voltamos a contemplar a grandeza de Deus, que veste a erva do campo, aquilo que é passageiro, com glória, e Ele também sustenta seus filhos com fidelidade. Por fim, o futuro, irmãos, ele pode ser incerto. O futuro pode não ser algo que nós sabemos, previsível, mas ele nunca será um futuro solitário. Lembre-se disso.
se tem uma promessa que Deus nos faz, é que o amanhã não anda sozinho. O nosso futuro, ele pode ser repleto de incertezas, mas ele nunca será um futuro sozinho, porque existe uma promessa de Deus. Qual é a promessa que ele nos deu em Mateus 28, 20? Que fecha o evangelho de Mateus. Eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Não tem um dia sequer em que o nosso Deus não esteja conosco. Mas eu quero te fazer voltar os olhos para Marta. Como falar de ansiedade e não lembrar de Marta? Marta recebe Jesus em sua casa. Eu imagino Marta, quando Jesus chegou à porta, dizendo: por favor, não repare a bagunça. Marta recebe Jesus na sua casa. O texto nos diz que ela está servindo, trabalhando, organizando tudo com zelo. Marta é uma mulher zelosa. Todo mundo precisa, toda a igreja precisa, toda a casa precisa de Martas. Todo lugar, todo local de trabalho precisa de Martas. Pessoas que são dinâmicas, que organizam, que são rápidas para fazer as coisas, que não deixam a peteca cair. Mas nada do que Marta está fazendo é errado. Mas o coração dela está sobrecarregado. E Jesus mostra isso. Enquanto Maria está ali assentada aos pés de Jesus para ouvi-lo, em certo momento Jesus interrompe Marta. Então ele diz para ela: Marta, Marta, por que andas ansiosas e preocupada com muitas coisas, Marta? Meus irmãos, o problema de Marta era preguiça? Não. Falta de diligência? Não. O problema de Marta é o excesso de ocupação. A ansiedade aqui não nasce do medo do futuro. Se lá em Saul era o medo do que estava acontecendo, em Marta não. A ansiedade de Marta nasce de um coração que perdeu o foco naquilo que é essencial. E nós também corremos esse risco. Marta está tão envolvida em fazer algo para Jesus que ela deixa de estar com Jesus. A ansiedade roubou ela da presença de Cristo. E essa é uma ansiedade muito comum, especialmente no início de um novo ano. Parece que não, mas por mais que as pessoas estejam de férias, tem gente que, mesmo de férias, a agenda dele fica cheia. Ele arruma tanta coisa para fazer nas férias, que parece que ele trabalha nas férias e descansa no trabalho. A agenda está sempre cheia. Ele acumula responsabilidades. E pouco a pouco, inclusive nas férias, porque tem tanta coisa para fazer, ele perde o espaço do silêncio, da escuta, da busca a Deus. Por isso eu repito aqui, e já falei outras vezes, tire férias, mas não tire férias de Jesus. Não tire férias da presença de Jesus. A ansiedade, irmãos, pode nos manter ocupados até para Deus e ao mesmo tempo nos distanciar de Deus. Nos levar para longe de Deus. A ansiedade faz isso. Por isso, versículo 33 e 34. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E o verso 34. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Veja bem, depois de confrontar a raiz do problema, que é a ansiedade, depois de revelar a providência de Deus, olha o que Jesus faz. Agora sim, ele vai reorganizar o coração. Você consegue perceber o quanto Jesus, o nosso Senhor, ele tem cuidado em olhar para a nossa vida e ele vai fazendo isso. Espera aí, eu vou confrontar a raiz do problema deles, que é a ansiedade. Eu vou mostrar que existe providência e que eles não precisam ficar enlouquecidos assim. Então ele diz, agora eu vou reorganizar o seu coração. E reorganizar o coração para Jesus é dizer, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não se trata aqui de uma promessa de ausência de problemas ou dificuldades. Ele não prometeu nenhuma dessas coisas.
O que tem aqui é a garantia do cuidado de Deus. As necessidades continuam existindo, mas deixam de ocupar o centro da vida. Comer, beber e vestir não é mais o centro da atenção. O centro da atenção é buscar o reino de Deus. O reino de Deus, é o que Jesus está fazendo, passa a ser o eixo e tudo mais encontra o seu lugar ao redor. Mas primeiro é o reino de Deus. Deus não promete luxo, Deus não promete vida boa, Deus não promete casa, só para um trocadilho rápido, Deus não promete picanha, Deus não promete nenhuma dessas coisas. Ele não promete isso para nós. O que Ele promete, irmãos, é sustento. Deus não promete facilidade, Deus nos dá fidelidade. Aquilo que é necessário, diz Ele, será acrescentado dia a dia. É o pão de cada dia. O que acontecia com o povo lá no deserto, quando descia o maná? Só um dia podia guardar para o outro. Mas o povo fez exatamente o que Jesus está combatendo. Guardou. E quando guardou, no outro dia abriu o pote cheio de bicho. E Deus estava dizendo, é o pão de cada dia. É o pão de cada dia. É o pão de cada dia. Nós nos esquecemos disso. Aquilo que é necessário será acrescentado. Jesus, Ele conduz os ouvintes. E agora nós vamos para o verso 34 dizendo, não vos inquieteis com o dia de amanhã. O que você vai fazer amanhã, irmãos? Daqui a pouco, né? O que você vai fazer nesse primeiro dia aí? Dormir até tarde? Vai para a roça? Vai para a chácara mexer lá? Vai, já te deu trabalho, né, vai, já até baixou a cabeça assim. Talvez alguns aqui já marcaram um encontro, vai dizer, não, vamos tomar um café nesse primeiro dia. Né, alguns casais falam assim, não, nós temos que começar bem esse ano, diz que se começar bem, vai até o final do ano bem. Tem gente que vive com superstições, ele é crente, mas ele é mais supersticioso do que crente. Ele vive com essas coisas, não, tem que começar esse ano, como é que foi dito ali, com o pé direito, né? Tem que começar esse ano com o pé direito. Aí tem gente que veste branco porque quer ter paz, tem gente que veste amarelo porque quer ter riqueza. É isso, a Lúcia que me deu, né, Lúcia? Aí o Marcelo falou com o Antenor que gosta dessa cor, né, Antenor? Aí, tá vendo, Antenor? Só estão tudo combinado aí. Aí as pessoas vão vivendo e entrando no ano com essas perspectivas, mas Jesus está nos dizendo o seguinte, se Ele nos diz para não nos inquietar com o dia de amanhã, imagina com o próximo ano. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, diz o texto, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Cada dia possui os seus próprios desafios, as suas próprias responsabilidades, o seu próprio mal. O que Jesus combate aqui é que o discípulo, ele não é chamado, o servo de Deus não é chamado para negar o futuro. Ele é chamado aqui para não antecipar a angústia. Para de antecipar a angústia. A ansiedade é sofrer hoje por dores que pertencem ao amanhã. É o pai, né? Vive as pessoas conversando, né? Com quem tem menina, principalmente dizendo assim, você vai ver, daqui a pouco chega a sua vez, sua filha vai casar, sair de casa, começar a namorar. Eu falo, meu irmão, não antecipa meus problemas não. Nem eu estou antecipando, você quer antecipar. O futuro está lá na frente. Eu sei que passa rápido. Mas não é problema meu hoje. Hoje eu tenho que curtir, abraçar, brincar, dar o que é necessário, ensinar o que é necessário. Isso aí é para lá. Deixa esse problema para depois. Eu vou ficar preocupado agora com coisas que vão vir para o futuro. Nós não somos chamados, então, irmãos, a negar o futuro. O futuro existe. O que nós somos chamados é não antecipar a angústia. Não traz a dor de amanhã. Para hoje, não. Ela nem chegou ainda, então não traz. Você carrega peso dobrado, vive exausto antes da caminhada começar. Tem gente que
o ano nem começou, ele já está cansado. O ano nem começou e ele já está dizendo, meu Deus, eu estou cansado de 2026. Tem gente que amanhã vai falar assim, nossa, esse ano não passa. Vai acontecer. Muitos entram no ano novo sobrecarregados, irmãos. E Jesus nos chama, vinde a mim, os que estáis cansados, sobrecarregados. Tem gente que entra no próximo ano com aquele cenário inimaginável. Nada aconteceu, mas ele já está imaginando tudo. Ele já entra no ano novo pensando em decisões que são exigidas, problemas que nem se materializaram, nem existem ainda. Jesus nos chama a viver o presente com fidelidade, irmãos, confiando que a graça de Deus nos acompanha todos os dias. À medida que o dia chega, a graça chega junto, e você vai ter graça para amanhã, na medida de amanhã. Talvez a graça de hoje foi até maior do que a que você precisa amanhã. O Evangelho de Mateus, ele não termina no capítulo 6. E como eu disse, o mesmo Jesus que ensinou a confiar no cuidado do Pai, que ensinou a nos libertarmos do domínio da ansiedade, que nos ensinou nessa noite a reorganizar nossas prioridades. Esse Cristo, depois que ele ressuscitou dos mortos, ele fez essa promessa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você consegue olhar para 2026 e dizer, Deus estará comigo todos os dias. Todos os dias. Aqui, nesse trecho, a confiança deixa de ser só um princípio, né? Se torna a companhia de Cristo. Não é só confiar no Pai, é ter a certeza de que o amanhã pode ser desconhecido, mas ele não vai ser vivido sozinho. Eu tenho uma promessa, ele estará comigo. Todos os dias. O futuro, meu e seu, pode ser incerto. Você não sabe o que vai acontecer no próximo ano. Mas você tem a promessa de que vai ser acompanhado. Seu pai pode te abandonar, sua mãe, seu marido, seus filhos, sua esposa. Mas Cristo estará conosco. A presença de Cristo, irmãos, elimina os desafios? Não. A presença de Cristo elimina os problemas? Não. Mas transforma a maneira como eu vou enfrentar tudo isso. O Cristo ressurreto, ele caminha com a sua igreja nos dias bons, nos dias difíceis, nos dias de alegria, nos dias de aflição, nos dias de certezas e nos dias de dúvidas. Afinal de contas, quem não tem dúvidas, né? J.C. Ryle, contando um pouco sobre grandes teólogos, ele passa uma lista de grandes teólogos que morreram e afirmavam que tinham medo da morte. Entre eles, R.C. Sproul, um dos grandes pregadores estudiosos da palavra. Confissões e dúvidas que pairam em qualquer coração. Mas se tem algo que marca a vida desses grandes homens de Deus, é a certeza de que Deus andava ao lado deles, todos os dias. Como nós podemos aplicar esse texto ao nosso coração e trazer isso para a prática da nossa vida? Em primeiro lugar, ao longo desse texto, Jesus ele não nos prometeu, irmãos, de forma alguma um futuro fácil. Eu não faço ideia do que vai acontecer comigo, com você ou com o nosso país no próximo ano. Eu não faço ideia. Mas ele ofereceu algo maior. O que Jesus nos oferece para entrar no ano de 2026 nessa noite é um coração reorganizado, sobretudo na confiança. Você precisa direcionar o seu coração para o lugar certo, e o lugar certo é em Cristo Jesus, nosso Senhor. A segunda aplicação é que a ansiedade perde força quando o amanhã deixa de ocupar o centro. E Deus, irmãos, volta a governar o nosso coração. O que tem governado o seu coração? Lembre-se que as nossas necessidades, elas continuam existindo. Os desafios virão, mas eles já não têm a última palavra quando nós entregamos completamente nossa confiança em Deus. Terceira aplicação, nós entramos em um ano novo, não porque a gente sabe o que nos espera.
Em princípio, porque você não tem como ficar em 2025. O ano te empurra e você tem que ir. Mas porque nós devemos nos lembrar que Cristo caminha conosco. O ano de 2026 pode ser um Monte Moriá para nós, onde nós estamos caminhando e indo para o mais alto e surge aquela pergunta assim: onde está o Cordeiro? E o que nós devemos repetir para o nosso coração é: Deus proverá. Deus proverá. Por fim, o Cristo que nos ensinou a confiar no cuidado do Pai é o mesmo, irmãos, que ressuscitou e prometeu: e eis que estou convosco todos os dias. O futuro pode ser incerto, mas ele não vai ser solitário. Se você tem Cristo Jesus, ele estará com você todos os dias. E uma pergunta para a reflexão final: se Cristo prometeu estar conosco todos os dias, e eu creio que você crê nisso, eu estou partindo do princípio de que você crê nisso, que Cristo está conosco todos os dias. A pergunta que eu quero te fazer é: o que hoje precisa entregar a Ele para que seu coração descanse? O que está faltando você entregar para Ele? Para que seu coração descanse. Eu parto do princípio que você crê que Ele está conosco todos os dias. O que está faltando entregar? Para dizer: Senhor, está nas suas mãos. Nas suas mãos entrego o meu futuro e descanso. Vamos orar nesse instante. Vamos tirar um tempo de oração silenciosa. Você e Deus, buscando a Deus e buscando dele essa confiança no seu futuro, no cuidado de Deus, de que Ele está conosco todos os dias.